Então nessa manhã vamos ouvir a palavra. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 1 a 2. A Jaqueline do Fernando postou num conteúdo do Facebook, que eu tenho frases e tal, de que um diácono lá disse para o pastor que o mundo mudou tanto que ele tinha que parar de pregar a Bíblia. Aí o povo pulou em cima daquele comentário dela, mostrando a tristeza. A Jaqueline queria mostrar a tristeza que o nosso mundo voltado para si mesmo, agora entra dentro das igrejas e querendo que as pessoas venham ouvir o que quer ouvir. Uma das maiores igrejas dos Estados Unidos, a igreja do pastor Bill Hybels, durante 32 anos, ele disse, durante 32 anos, nós buscamos alcançar as pessoas para Jesus. E durante 32 anos nós erramos, porque nós não demos para o nosso povo. O povo disse, nós não demos para o nosso povo a oportunidade para eles lerem a Bíblia em casa, buscar por eles mesmos. Querido, aqui nós não oferecemos nada para você, tá viu? O mais que oferecemos aqui para você te ajudar. Aqui nós dizemos para você assim, ó, pega a Bíblia, vá para casa, abra no seu tablet, abre no seu smartphone, pega a Bíblia gigante com olho, põe lupa, mas leia a Bíblia. É você e Deus. Ó, bora lá andar assim. Vamos orar. Amado Deus e Pai querido, nessa manhã te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos. Que nós sejamos uma igreja junto com outras igrejas nessa cidade, no Brasil e no mundo, para vivermos a Tua palavra e proclamarmos Jesus até que Ele volte. Seja assim, Pai, no nome de Jesus. Amém. Pegue aí o seu esboço, acompanhe essa leitura agora pela manhã, que diz assim, Efésios 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O tema dessa manhã é riqueza em dobro, e eu vou explicar nesse texto porque que é em dobro. Mas deixa eu fazer uma introdução. Ontem eu não sei o que aconteceu comigo, eu fui numa pasta que eu tenho lá em casa, que com 14 anos eu comecei a trabalhar, com carteira assinada, e fui mexer nessa pasta. A hora que eu abro essa pasta, me vem dentro dela, eu sabia que tinha dentro dela, uma quantidade enorme de selos. Selos assim, antigos. Eu tenho um selo lá, que é do Pelé, no 1000º gol. Eu tenho um selo que na carta foi mandada da França para o presidente da Caixa Econômica Federal em Belo Horizonte em 1963. Aí eu olhei aqueles selos ali, um punhado assim, eu digo, eu vou separar isso aqui. Fui na internet, descobri que existe 4 tipos de selos que valem mais de $2 milhões. Eu falei, talvez o meu está aqui dentro. Vou dar uma olhada nisso aqui e resolver essa parada da compra do imóvel rapidinho. Aí já fui atrás dos caras, mandei um e-mail, me dê aí os selos famosos. Aí agora, vou marcar com os meninos lá em casa, vou colocar aqueles selos, nós vamos dividir por países, dividir por ano, sei lá, né? Celular, né? Riquezas, talvez eu estou com a riqueza dentro de casa, não estou sabendo, mas você e eu temos uma riqueza em Cristo, indizível. Veja esse dado, da ONU, a desnutrição é responsável pela morte de 3,1 milhão, ou milhões, de crianças a cada ano, ou 45% de todas as mortes de crianças menores de 5 anos de idade é devido à desnutrição. 165 milhões de crianças em todo o mundo estão sofrendo de raquitismo como resultado da desnutrição, segundo a Agência das Nações Unidas. A desnutrição é um problema endêmico, devido à pobreza,
a miséria e a desestrutura econômica social, e não são poucas as pessoas que estão debaixo de uma desnutrição espiritual. Eu acho que na nossa igreja nós temos um problema com respeito à comida. Eu acho que aqui a gente está comendo bem, e alguns estão pegando aquele prato e dizem assim: não, hoje eu não quero, não, hoje eu não vou comer, hoje não dá para comer, hoje eu não quero comer a palavra de Deus, eu não quero comer as verdades de Deus, não quero, hoje eu vou fazer outra coisa nesse domingo. Diferente. Há outros lugares em que as pessoas não estão ouvindo a palavra, sofrendo de uma forte desnutrição espiritual. Efésios é o livro do banquete. Efésios é o livro das riquezas. A palavra riqueza, por exemplo, aparece 5 vezes nesse livro. A palavra graça, 12 vezes. A palavra glória, 8 vezes. A palavra herança, 4 vezes. São palavras que refletem riqueza. A palavra plenitude, 7 vezes. Mas o que é interessante é que a palavra em Cristo aparece 27 vezes. Essa união, esse vínculo, mostrando tanto que somos ricos. Deixa-me dar um exemplo. Há 3 grandes riquezas no livro de Efésios. Primeiro, a riqueza da graça de Deus. Olha aí, versículo 7 do capítulo 1 diz assim: no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Graça é a bondade de Deus para conosco, dada a nós, refletida a nós, de forma imerecida por nós. Versículo 7 do capítulo 2, ele diz assim: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. O dia que nós cremos em Jesus, e Jesus veio a nós, o Evangelho chegou, essa graça maravilhosa, demonstrada da bondade de Deus, enriqueceu nossas vidas. Enriqueceu nossas vidas. A riqueza da glória, segunda. Capítulo 1, versículo 18, diz: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, e qual a riqueza da glória da sua herança dos santos. Eu já fui em vários lugares cheios de glamour, onde tem os cristais, onde tem as roupas bonitas, onde todo mundo gasta para ver e viver, mas nada desse glamour humano se compara ao glamour celestial, à glória celestial que está em Cristo Jesus, para cada um de nós. Capítulo 3:16 diz: para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos mediante o seu Espírito no homem interior. Então, riqueza da graça, riqueza da glória. Efésios fala sobre as riquezas de Cristo. Olha, versículo 8 do capítulo 3. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Nós não sabemos, nós não conseguimos medir a nossa riqueza em Cristo Jesus, o que está preparado para nós. Nós somos às vezes como aqueles desnutridos, mendigos, e não somos mendigos, que ficamos tentando nos satisfazer com coisinhas pequenininhas, fracas, que não levam a lugar nenhum. Se a sua vida está espiritualmente desnutrida, então eu quero que você ouça Efésios, para você se nutrir e entender que tem uma riqueza em Cristo na sua vida, que não se pode perceber mentalmente. Capítulo 3, versículo 16 e 19 diz assim, de Efésios: para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Uma expressão da botânica, arraigado, e
uma expressão da engenharia civil, alicerçados, que dá solidez, é isso que ele quer dizer, uma coisa sólida, firme. Versículo 18, a fim de poderdes compreender, entender com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Em outras palavras, nós podemos compreender o que está ligado às riquezas em Cristo para nós. Nós podemos compreender isso aí. E ele diz, usando palavras de dimensões, largura, comprimento, altura e profundidade. A hora que passarmos nesse texto aqui, vamos gastar um tempo explicando esses detalhes. Versículo 19, e conhecer o amor de Cristo. Conhecer, entender o que está nesse amor de Jesus, que ele sai dos céus e vem a nós, se encontra conosco e dá a sua vida. Tem que entender esse amor de Cristo que excede todo entendimento. Enquanto as riquezas de Cristo não dá para você medir, compreender o amor de Cristo é algo tremendo. Mas precisamos arranhar, por exemplo. Ele diz assim, conhecer esse amor para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então qual é o alvo de Deus para nós? O alvo de Deus para nós é que a nossa mente, a nossa vida esteja tão focada no Senhor e compreendendo tudo que tem Ele dado para nós em Cristo, de forma que a gente se sinta preenchido, completo, mesmo que esteja doente, mesmo que esteja passando por qualquer crise emocional, qualquer fase da minha vida, mesmo que eu passe diante das desgraças, das lutas, dos problemas, quando eu entendo o que eu tenho em Cristo, ainda que na terra eu possa sentir, aqui e agora, os meus problemas, eles não me dominam, porque eu estou completo da visão que envolve a pessoa de Deus. Plenitude, eu queria chegar nessa palavra, plenitude. Versículo 19 do capítulo 3, aí um pouquinho antes, ele diz, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados da plenitude de Deus. Veja que a palavra para quê tem finalidade, é fim. Em outras palavras, Deus quer que a nossa vida no Senhor seja dominado pela pessoa dele, a plenitude de Deus. Preste atenção ao que o texto vai dizer. Nós sermos envolvidos na pessoa de Deus. Só isso? Não. Versículo 13 do capítulo 4. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Nós vamos ver sobre isso, que Deus não quer que a gente fique no patamar espiritual que nós estamos. Ele quer crescimento, Ele quer desenvolvimento. Ele diz, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então nós temos a plenitude de Deus, nós temos a plenitude de Cristo. Em outras palavras, Deus quer que nós sejamos envolvidos com a sua pessoa. Versículo 18 do capítulo 5, ele diz assim, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então o que é a visão de Deus para nós? Que nossas vidas sejam tomadas da plenitude de Deus Pai, que a nossa vida seja dominada pela plenitude de Deus Cristo, Jesus, e da plenitude do Espírito. Em outras palavras, toda a trindade envolvida na nossa vida. É isso? Então o que nós temos em Efésios? Nós temos um banco central espiritual, que dá a garantia da nossa vida, das nossas riquezas em Cristo, 27 vezes, em Cristo. Então você vai ler Efésios e vai achar essas palavras, graça, glória, plenitude, em Cristo, e grifa aí. Agora, o que aconteceu na nossa vida, o dia que nós entregamos nossa vida a Jesus? Ou em outras palavras, o que acontece quando Jesus Cristo entra em uma vida? O que acontece quando alguém vem ao Senhor? Há uma série de riquezas, não só citada no livro de Efésios, mas citadas em outros textos. Olha, Romanos 8:18, preste atenção.
Ele diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Já parou para pensar nisso? Quando eu tinha um tio rico, da nossa família, o único tio rico, eles não tinham filhos. Em casa nós passamos muitas dificuldades. E lá na minha mente, quando eu era jovenzinho, eu pensava mais ou menos assim: o dia que meu tio e minha tia morrerem, a minha tia já morreu, ele não morreu ainda não. Eu, como herdeiro direto, vou ficar por cima da carne seca. Depois de um tempo eu descobri que eles não eram tão ricos assim. E descobri que uma parte dos pequenos bens que eles têm estão no nome de alguns primos meus. Final da história: o cara não é herdeiro de nada. Nós não. Porque você tem Jesus, espero que você tenha Jesus nessa manhã, como seu Senhor e Salvador. Você é herdeiro de tudo. Tudo. Não precisa colocar no seu carro assim: sou filho do dono do mundo. Preste atenção, a herança que está reservada para um dia se manifestar na pessoa de Cristo, eu vou falar um pouco sobre isso ainda de manhã, é sua e é minha. Então ninguém deveria viver a sua vida para baixo, acabada, achando que a sua vida falta alguma coisa. A sua vida, porque tem Jesus, está completa. Falei aqui esses dias atrás: quem tem Jesus tem a vida. Não confunda o seu mundo com a sua vida. Segundo, vale a pena continuar numa caminhada de fé, de amor, de esperança em Deus, de santidade. Por quê? Porque o que tem sido preparado para nós da eternidade, não dá para falar. Mas não é só na eternidade. Nós vamos ser herdeiro com Cristo em tudo. Em tudo o quê, pastor? Você não leu o livro de Apocalipse ainda? Você não leu ainda 1 Coríntios capítulo 15? Você não leu ainda Mateus 24 e 25? Quando Jesus vai vir com os anjos em glória e todo olho verá. Nosso problema é que nós estamos querendo muito, cabeça de mendigo, queremos viver Jesus aqui para as nossas coisinhas, para resolver o nosso problema. A gente resolve o problema da nossa vida, aí depois a gente descarta Cristo. E muitos são assim, enganado pelo diabo, iludido desse mundo, abandonou a sua riqueza para viver lá fora. Interessante. Nós somos herdeiros em Cristo. Hebreus 2:11 diz assim: por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Nós somos irmãos de Jesus Cristo. Ele é o nosso irmão maior, a Bíblia diz, e nós somos herdeiros com ele, porque Deus o Pai nos fez herdeiros em Cristo. Só isso? Não, 1 Coríntios 6:17 diz: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Presta atenção. Quando você vê a Jesus, é natural. 1 João, você ouviu a série de mensagens de 1 João. É natural que alguém que siga Jesus, de seguir Jesus, queira viver com Jesus, queira ter a vida de Jesus. É natural. Se alguém diz que segue Jesus e não quer e não tem nenhum interesse de viver a vida de Jesus, que é algo produzido pelo Espírito, precisa avaliar se pertence a Jesus. Porque a Bíblia diz que uma das coisas da nossa riqueza em Cristo é que nós somos um espírito com Cristo. É natural a gente pensar e viver a vida com essa mentalidade de Cristo em nós. Essa é a visão de Paulo em Romanos, mas nós temos a visão de Pedro sobre as nossas riquezas em 1 Pedro 1, 3 e 4. Olha aí, vamos ver as riquezas. Ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, o dia que Cristo ressuscitou,
nós nos tornamos muitas coisas em Cristo. Ele diz assim, uma delas é para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, que não murcha, reservada no céu para vós outros. Bem, alguns de nós não conseguimos vencer os traumas da morte de nossos entes queridos, alguns deles que conhecem Jesus. Esse texto diz para nós que já estão desfrutando uma parte dessa herança em Cristo, os que morreram em Cristo. Com essas palavras e essas riquezas da nossa vida, primeiro, na prática, muda tudo, querido. Muda tudo, muda a forma como você vive a vida. Muda a forma. Nós não estamos esperando simplesmente um bem material, alguma coisa melhor para essa vida. Não, queridos. Nós queremos usar o que temos, o que somos, nossa capacidade, para que outras pessoas possam também ser ricas em Cristo Jesus. É isso? É isso? Nós temos segurança eterna. Ninguém aqui precisava ter medo de morrer. Porque tudo é nosso em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo, você não é um pobre, você não é um mendigo, você é rico. E é tudo baseado nele, não em você. Nós condenamos o ensino que tenta dizer que alguém faz alguma coisa por mérito. Alguém chegou até Deus porque merece. Ou você recebe alguma coisa porque merece. Ninguém merece nada. Tudo é graça. A riqueza de Deus em nós não tem a ver conosco. Tem a ver com o quê? Com Deus. Nós paramos de fazer o projeto Tocar. Por quê? Por causa da violência nas ruas. Morreram mais de 35 mendigos, um deles foi na madrugada. Eu disse, não, acho que não é sábio a gente conduzir as pessoas. E todo o projeto que fomos fazer, temos que fazer em parceria com a Missão Vida. A razão porque nós não fizemos mais. Mas várias vezes saímos, abordamos as pessoas, os mendigos, e disse, olha, quero levar você para um lugar aonde há comida abundante, aonde há roupa, aonde há cobertor, aonde a amizade é sincera. Explicava, mostrava foto, mostrava o vídeo, mostrava tudo para aquele mendigo. E eu vou te dar uma palhinha. Nós trouxemos aqui café, sopa, o leite, seja lá o que for. Estamos dando uma palhinha do que você vai ter para sempre. Quantos deles disseram, não quero. Não, aqui está bom. E essa analogia, agora pela manhã, é importante. Porque quantos de nós estamos satisfeitíssimos com a miséria espiritual e a vida espiritual que estamos levando, achando que isso é o melhor. Não há nada de melhor fora de Jesus, queridos. Não há nada de melhor fora da pessoa de Cristo. Se somos ricos, Efésios diz, é por causa dele. Por causa de quê? Primeiro, calma aí, moçada, vamos chegando. Estou montando as bases aqui. Primeiro, a vontade de Deus. Nós somos o que somos ricos em Cristo por causa da vontade de Deus. Olha versículo 1:5, 1:9, 1:11. Ele diz, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Nós vamos ver com detalhes essa palavra predestinado. Vamos ver com detalhes a palavra adotado. Nós fomos predestinados antes que esse mundo fosse mundo, para sermos filhos do Senhor, diz a palavra, segundo a vontade dele. Não é a sua nem a minha, é segundo a vontade dele. Se eu sou rico, se eu sou abençoado, é por causa de Deus, não é por causa de mim. Versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Nós vamos passar desse detalhe, que mistério é esse? Mas alguma coisa aconteceu em que Deus revelou a sua vontade para nós. E um dia, a Bíblia diz que em Cristo tudo isso se revelou, desvendou. Versículo 11.
Nele, digo, Jesus, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Uma das coisas que você vai aprender no livro de Efésios é que somos o que somos, temos o que temos, seremos o que seremos por causa de Deus. Não é por causa de você, é por causa de Deus. É porque Deus, no tempo e na história, te encontrou e disse: é você. É uma riqueza tremenda que nos humilha, que nos diz assim: Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Só isso? Não. Nossas riquezas é por causa da graça de Deus. Versículos 6 e 7 do capítulo 1. Para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu, a graça concedida gratuitamente no amado. Não tem que pagar nada, ó. É de graça a graça. Versículo 7, no qual temos a redenção por causa de Jesus, pelo seu sangue. Nós vamos ver porque Cristo teve que dar o seu sangue. A remissão dos pecados, o que significa a morte de Cristo na cruz, derramando o seu sangue para nos libertar dos pecados. Vamos ver isso com detalhes. Segundo a riqueza da sua graça, é a graça dele. Versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros, no futuro, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Um dia, Deus vai expor-nos todos na eternidade. E talvez vai dizer assim: aquele ali é o Regis, do Brasil, de Goiânia. Regis Naves. Ele, talvez o Senhor chama o Regis e diz assim: ele e todos esses são exemplo da minha graça. A minha história entrou na vida. E vai mostrar para todas as pessoas, os demônios, os anjos, Satanás, os que serão condenados. E diz assim: este aqui são os troféus da minha graça. Riqueza, querido. Versículo 12 do capítulo 1. A fim de sermos para louvor da sua glória. É uma coisa interessante. A gente acha que as coisas de Deus um dia serão manifestas. E a mente pós-moderna é imediatista. E esse negócio do amanhã não é uma coisa boa. Não, o negócio é viver aqui agora. É viver aqui agora. Beleza? Mas nós temos uma realidade futura. A Bíblia diz. E viver agora significa assim: eu vou viver para a glória de Deus. Porque um dia eu serei exposto para demonstrar a sua glória. Ok? A fim de vivermos para louvor da sua glória. Aqui na igreja a gente ensina que nós não ficamos aqui, ninguém fica aqui estimulando ninguém a cantar. Porque cantar é uma coisa. Quando você não canta, você desobedece ao Senhor. Porque a Bíblia diz: cantar é o Senhor um cântico novo. Não é isso? É uma ordem. A Bíblia diz: louvar o Senhor, é uma ordem. Nós vamos louvar o Senhor, aqui congregacionalmente e fora. Para revelar sempre o quê? A glória de Deus. Nós vivemos para a glória de Deus. Diz que é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. É assim. Uma das riquezas que nós temos é que nossa vida tem finalidade. Você vai trabalhar amanhã, você vai estudar, você vai casar, você vai cuidar dos filhos, você vai namorar, tudo é pensando na glória de Deus. Muda tudo, gente. Só isso? Não. Não precisa colocar. Mas a Bíblia diz que nós somos ricos por causa da sua herança, 1,18, do seu poder. Nós vamos ver muito isso. Houve um dia na história da nossa vida que o poder de Deus entrou em nós e transformou nossa vida. A gente tem a tendência de falar assim: não, aquele cara é difícil. Todo mundo é difícil. Aí não tem nada que o poder de Deus não vá lá e mexa e transforme tudo. Não tem nada que Deus não possa fazer. Então tudo isso por causa de Cristo.
Efésios fala o quê? Os primeiros 3 capítulos ele vai falar da riqueza. E nos últimos capítulos ele vai falar, os últimos 3, como usar a riqueza. Que é isso. Alguns de nós não sabemos nem que somos ricos em Cristo, e outros não sabemos nem como usar a riqueza. É isso que é complicado. Como aquele rapaz que ganhou na loteria britânica, ele ficou rico, dentro de 2 anos, ele não só perdeu tudo, como ficou devendo. Por quê? Porque ele tinha riqueza, mas não soube como usá-la. Nós vamos aprender as riquezas de Cristo e como usá-las no capítulos, os últimos 3 capítulos, 4, 5, 6, como usar, ok? Agora, no capítulo 3, versículo 1, Paulo diz uma coisa interessante. Ele diz que as riquezas de Cristo, atenção, diz assim, passa pela igreja. A igreja que eu estou dizendo não é a igreja cristã evangélica, não é a igreja presbiteriana, não é a igreja batista, não é a igreja metodista, não é a igreja Assembleia de Deus. Fala do corpo de Cristo. Ele diz assim, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada. Versículo 3. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. A palavra mistério, você vai ver algo que está oculto, que foi revelado. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer os filhos dos homens. Exemplo, a igreja não está no Antigo Testamento. Nós não temos a visão da igreja do Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós temos Israel como povo de Deus, e que Deus está preparando Israel para ser a nação que Deus queria. O que Deus queria? Que a nação fosse um instrumento para trazer outras nações, e que a seu tempo o Messias, o rei, o ungido de Deus, viria, dirigiria a nação. Quem é este rei? A gente sabe que é o Senhor Jesus Cristo. O que aconteceu com Israel? Israel rejeitou o rei. Mas Israel é Israel. Igreja é igreja. Por que sabemos disso? Por causa de Efésios. Efésios diz que o texto diz que foi dado a conhecer os filhos dos homens, porque a igreja de Jesus é um mistério. Não está no Antigo Testamento. Ninguém pensava em igreja. O que é a igreja? A igreja é a junção de crentes judeus com crentes gentios, que formam um só corpo. Essa junção dos gentios com os judeus, como povo de Deus, não está no Antigo Testamento. Não está no Antigo Testamento. Então, as outras gerações não foi dado a conhecer, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber o quê? Olha aí, versículo 6, está claro? Que os gentios, quem não é judeu, são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipante da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Jesus, que é o Messias de Israel, que foi rejeitado por Israel, mas como nação, isso não significa que a nação, alguns da nação não creram em Jesus, creram em Jesus. A primeira igreja é formada de judeus. Esses judeus, junto com quem não é judeu, que creu em Cristo, formou um só corpo. Um só corpo. Eles são participantes em Cristo. O que a nação de Israel é hoje? A nação de Israel é um campo missionário. Precisa se converter. O que os judeus no mundo são? Um campo missionário. Nós precisamos pregar aos judeus para que eles creiam que Jesus é o Messias. Há um grupo de judeus messiânicos que creem que Cristo é o Messias. Mas Deus está trabalhando nesse tempo com a igreja, não está trabalhando com Israel. Deus vai trabalhar com Israel? Vai. Porque há várias promessas do Antigo Testamento que não foram cumpridas, mas que serão cumpridas. Quando Jesus foi rejeitado, o reino de Deus agora, a pitada do reino de Deus é estabelecido na vida da igreja. Quando Cristo está entre nós, dentro de nós,
trazendo paz, alegria, contentamento, tudo que um dia estará no reino futuro, no reino milenar, onde Cristo vai estabelecer com Israel. Colossenses capítulo 1 diz que Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o que acontece na nossa vida, nessa riqueza em Cristo, é o que vai acontecer no futuro reino milenar, quando Cristo voltará e reinará sobre Israel, para cumprir as profecias do Antigo Testamento. Então é muito importante essa divisão. O reino de Deus, presta atenção, o reino de Deus, as riquezas de Cristo, passa no meio da igreja do Senhor. Agora existe um conceito de que não, a igreja pela internet. Não, a igreja pela internet, isso aqui é para ajudar a evangelizar, ou ajudar as pessoas que não podem estar. Mas nada substitui o nosso tempo juntos como igreja, adorando, ouvindo. Nada substitui o nosso tempo juntos em relacionamento, nada substitui. Nada substitui relacionamento, porque a igreja é um corpo. Interessante, a igreja no Novo Testamento é chamado de rebanho, é chamado de vinha, é chamado de construção, é chamado de noiva. Mesmos conceitos que Deus dá a Israel, mesmo conceito, como povo de Deus. Mas o Israel, nunca Israel é chamado de o corpo de Deus. É a igreja, é o corpo de Cristo. Um nome tremendo, porque representa o que chama a atenção de igreja, quando coloca corpo, é unidade na diversidade. Não é isso? Unidade, porque meu nariz funciona para o meu corpo. É um órgão diverso para a complexidade da unidade. A igreja de Jesus. Outra coisa, Jesus é o cabeça da igreja. Pergunta para uma mulher aí, pergunta para sua esposa. Não faça isso, que você vai arrumar para sua cabeça. Você só quer a cabeça da sua esposa? Não quer o corpo? Não, isso é inadmissível. Ninguém casa com a cabeça. Casa? Não, não casa. Eu nunca fiz um casamento em que a menina chegou lá só com a cabeça, sem o corpo. Se isso é inadmissível do ponto de vista racional, imagina a vida da igreja. A igreja não é uma oportunidade, uma coisa assim que eu vou ver se dá. Não. Se você está em Cristo, você está no todo de Cristo, que inclui o corpo de Cristo e que inclui os detalhes do corpo de Cristo. Pula para mim, por favor, Mateus. Que eu presumi aqui meia hora para dar essa introdução. E eu quero explicar esse texto das riquezas em dobro. Em Efésios capítulo 1, versículo 2, onde nós estamos, nós vemos nesse texto, nessa entrada desse texto, 3 riquezas que já estão para nós. Primeira, é o que eu chamo de dupla autoridade, está aí no número 1. As riquezas em dobro, primeiro, dupla autoridade. Olha o versículo 1, diz o apóstolo Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Ele diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Essa é a dupla autoridade. Apóstolo Paulo vai escrever a carta. E ele não escreve a carta simplesmente porque ele acha que ele vai escrever. É porque ele é de Cristo Jesus e da vontade de Deus. Não sei se você sabe que a palavra Paulo é uma palavra usada no Novo Testamento para mostrar e revelar a mudança que ocorreu na vida dele. Paulo, no capítulo 9 de Atos, é chamado de Saulo. Quem é Saulo? Saulo é a expressão grega de Saul do Antigo Testamento, porque Paulo era da tribo de Benjamim. Quando a mãe dele foi dar o nome para ele, diz assim, esse aqui vai ser igual o rei Saul, que foi o primeiro rei da monarquia. Quando ele se converteu, e ele foi, até parece um pouco de rei,
Porque o cara está tentando matar todo mundo. Xiita, se podemos usar essa expressão, radical da ortodoxia judaica. Mas ele foi transformado num homem, o quê? Simples. E ele mudou o nome dele, de Saulo para Paulo. Não aquela expressão do grande, mas agora do pequeno. Paulo é pequeno. Paulo é o menor. Que é uma coisa interessante do evangelho, queridos. Quando você vem a Jesus, deve acabar, porque acabou quando você confessou os seus pecados, esse orgulho, essa prepotência, essa arrogância. De forma que nós temos essa tendência no nosso coração, e estimulado pelo próprio mundo, de que nós somos alguma coisa quando tem o carro, quando tem a casa, quando tem as viagens, quando você tem dinheiro. Se você é de Jesus, você já é alguma coisa, e se tornou grande coisa, porque você está em Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Ele abre assim. Essa é a nossa dupla autoridade. Na verdade, nós devemos ser reconhecidos como Cristo, na humildade de Cristo. Ele diz não só que ele é Paulo, mas ele é apóstolo. Apóstolo. Apóstolo Paulo, vamos pensar nos apóstolos aqui. O Senhor Jesus convocou 12 apóstolos, não é isso? Judas sai, fica 11. E usando o sistema do Antigo Testamento de sortes, antes da igreja nascer, em Atos 1, Pedro se levanta e coloca em nome 2 sujeitos. Um deles era Matias, que foi escolhido num sistema do Antigo Testamento, cabendo a ele estar junto dos apóstolos. Em nenhum tempo no Novo Testamento você tem Matias em nada. Matias em nada. Por quê? Porque Pedro diz assim: Senhor, mostra-nos quem desses o Senhor tem escolhido. Aí o que faz? Tira sortes. Pedro não está sabendo que eles tinham que ficar sentadinhos no capítulo 1, buscando a Deus, orando, esperando a promessa do Pai, que era a descida do Espírito Santo, porque agora a liderança da igreja não vai ser feita mais por sistemas de Antigo Testamento, onde se joga sortes para saber a vontade de Deus, ou por Urim Tumim, como era o sistema sacerdotal. Daqui para frente, a direção é do Espírito. E nesses 12 homens, Deus tinha um que seria escolhido para fazer a diferença na forma desses outros 11, que é o apóstolo Paulo, que compõe os 12. Eu não acredito que seja Matias, acredito que seja Paulo, por causa do texto que nós vamos ver aqui. Outra coisa interessante, em Apocalipse, diz que a base dos muros são os 12 apóstolos do Cordeiro. Se entra Matias, onde fica Paulo? Então o apóstolo Paulo está escrevendo a carta com autoridade de apóstolo. 1 Coríntios 9:1, olha aí. Não sou porventura livre, não sou apóstolo. Ele está perguntando. Não vi a Jesus nosso Senhor, porque o apóstolo tinha que ter visto a Cristo, e ele o viu em Atos 9. Quando Jesus fala para ele, conversa com ele. Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor, no trabalho apostólico? Os apóstolos são muito importantes. Por quê? Porque Efésios 2:20 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. Por que os apóstolos são importantes? Porque eles viram Jesus, e a nossa fé é baseado em visão, audição, em toque. Nós cremos em Jesus porque há uma confirmação dessa fé. É isso que o apóstolo João diz em 1:1, que nós vimos, ouvimos, contemplamos, apalpamos, dizemos para vocês.
Os apóstolos são importantes porque eles estabeleceram o alicerce da igreja. E é especificamente um chamado de Deus para os 12. Por isso que a Bíblia não ensina que há qualquer hierarquia na igreja evangélica que começa ou vai dando ponto superior a apóstolo. Não. Todos os líderes da igreja do Senhor Jesus nessa história são apenas quem? Presbíteros, poimenos, episcopos. Ou seja, presbíteros, pastores, supervisores do rebanho de Deus, servos, líderes, só isso. Não temos papas, não temos apóstolos, não temos nenhum tipo de nomenclatura, porque no reino de Deus não é a nomenclatura hierárquica. No reino de Deus é uma liderança constituída do meio da própria igreja, sob o fundamento dos apóstolos, que é o Novo Testamento. É só isso. Então o apóstolo Paulo escreve, debaixo dessa autoridade de Cristo: eu sou apóstolo de Cristo Jesus. Para ajudar você, está aí no seu esboço. Quais eram os deveres dos apóstolos? 5 deveres. Primeiro, pregar o evangelho. Pregar o evangelho. 1 Coríntios 1,17, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Então, os apóstolos tinham que pregar o evangelho de Jesus, de forma que esse padrão está estabelecido. Todo líder espiritual e todas as pessoas ligadas a Cristo têm a responsabilidade de manter essa base apostólica, pregar o evangelho de Jesus. Mas essa foi a ênfase. Não sei se você já estudou sobre o apóstolo Paulo. Estude. O que ele faz? Cada lugar que ele chega, ele prega Jesus, prega Jesus. Chega em Atenas, ele prega Jesus. Ele chega em Tessalônica, ele prega Jesus, prega Jesus, prega Jesus crucificado, que é a que salva. Tem outra mensagem. Segundo, a função apostólica era ensinar e orar. Não era cuidar das comidas, se as viúvas tinham ou não tinham. O texto lá de Atos 6 diz: quanto a nós, quem? Os apóstolos, consagraremos a oração e ao ministério da palavra. Essa era a função apostólica: explicar a palavra de Deus e orar pelo povo. Terceiro, fazer milagres. 2 Coríntios 12:12. Pois as credenciais do apostolado, o apóstolo Paulo está dizendo, foram apresentadas no meio de vós, com toda persistência, como? Por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Para quê? Para autenticar o evangelho. Eu acredito que em cada período da história existe uma forma da demonstração do poder do evangelho. Vamos educar a igreja para ficar simples. Todas as vezes que uma pessoa que não conhece Jesus lhe pede oração por saúde, você pode orar e dizer assim: olha, quero orar por você, para você entender o poder do Senhor Jesus. Mas você não pode simplesmente orar pela cura. É a cura que envolve a pregação do evangelho. O pastor Luiz está lidando com um caso aqui de alguém da igreja, especificamente de câncer. Ele foi lá no hospital, já fez amizade, orou pela pessoa e evangelizou. Não é isso? O pastor Luiz estava me contando. Evangelizou, ele expressou a sua decisão por Cristo. É isso aí, esse é o caminho. Não é simplesmente curar por curar, queridos. Não é. Mas está dizendo o texto está dizendo que as credenciais estão na minha vida, o apóstolo Paulo dizendo: sinais, prodígios e poderes miraculosos. Não sei se você se lembra quando o apóstolo Paulo, no capítulo 27 de Atos, chega lá, o navio rebenta tudo, ele chega numa ilha. Aí chegando numa ilha, estava frio, fizeram lá um graveto para esquentar. De repente, sai uma cobra e pica o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo pega a cobra e joga no fogo.
Aí os caras falaram assim, tá vendo como é que a justiça é maravilhosa? O cara estava preso, deveria ter morrido, mas como ele não morreu, a justiça vem através de uma cobra e pica, vai morrer. Aí os caras estão esperando que o apóstolo Paulo vai ficar inchado. Imagina, não tem soro naquela época. Não acontece nada com o apóstolo Paulo. Aí um vira para o outro e diz assim, esse cara é um Deus. Porque quem conhece cobra é quem está no lugar de cobra. Aquela cobra não era uma cobra comum. Cobra coral. Não sei, estou brincando. Uma cobra. Ele não enche, não faz. Aí mudaram o discurso. Ó, o discurso. Esse homem é um Deus. O que o apóstolo Paulo fez? Gastou tempo com aquilo não. Ele mostrou que o problema na sua saúde, advindo de uma cobra, se tornou oportunidade para ele pregar o evangelho. Você já leu o texto? Diz que o apóstolo Paulo pregou o evangelho e ganhou para Cristo o principal homem da ilha. Ok? Então é a doença, é a dor, é o problema para a glória de Deus. As pessoas chegam aqui no meu escritório e dizem assim, pastor, eu estou vindo na igreja, alguém me convidou, alguém pediu, papapá. Meu casamento é um problema. Eu escuto tudo do casamento. O que eu faço? Trago a pessoa para Jesus. Porque sem Jesus o casamento é difícil. Os crentes ainda desobedecem, vivendo com Jesus. Quer que casamento vai sem Jesus? Não tem jeito. Então é isso aí, fazer milagre. O que mais? Estabelecer os líderes da igreja. Número 4. Então essa era a autoridade que ele recebeu, Paulo, como do Senhor Jesus, na vontade do Pai. Promovendo em cada igreja a eleição de presbíteros, não de apóstolos. Não de apóstolos, não de apóstolo igual ele, nada. Em cada igreja eles promoviam, depois de estar ali, pegar aqueles homens maduros para liderar a igreja. Depois de orar com jejuns, nos encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. 5. Deixa eu fazer essa colocação também, porque no Novo Testamento nós não temos a liderança feminina na responsabilidade de liderar o povo de Deus. Nós não temos isso. Não é responsabilidade das mulheres. Esse não é a visão do Novo Testamento. Nenhum tempo no Novo Testamento há uma liderança feminina dirigindo a igreja do Senhor. Assim como não há apóstolos, não há liderança feminina. Não obstante, nós louvamos a Deus pela vida das mulheres, mas essa não é a função delas na liderança da igreja. 5, escrever a palavra de Deus. Efésios 1 diz, aí, tarefa dupla, né? Apóstolo Paulo apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Escrever. Queridos, Novo Testamento é escrito por apóstolos ou ligado aos apóstolos. Marcos não era apóstolo, mas era ligado a Pedro. Mateus era apóstolo. Lucas não era apóstolo, mas era ligado a Paulo. Tudo é de linha apostólica. Então alguém pergunta assim, o que você é? Eu digo, eu sou católico apostólico. É mesmo, todos nós somos católicos apostólicos. Que é isso, pastor? Católicos é por causa da palavra grega universal. Nós somos da Igreja Universal de Cristo. Você é da Igreja Universal? Sou da Igreja Universal. Ok? Da Igreja Universal Apostólica. Porque vem dos apóstolos, da linha dos apóstolos. Em outras palavras, queridos, eu não vou me enganar, eu não quero que você se engane, que qualquer tipo de movimento fora da palavra tem que ser checado na palavra. Não está na palavra, acabou. Por quê? Porque a nossa linha é apostólica, é de autoridade apostólica. Número 2, as riquezas em dobro, autoridade do apóstolo Paulo, Cristo Jesus, por vontade de Deus. Segundo, a dupla definição. Olha aí como é que ele nos define. O apóstolo Paulo escreve debaixo da autoridade de Deus e do Pai aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Dupla definição, ó. Como é que os crentes são chamados? Santos. Deixa eu dar um esclarecimento aqui aos novos convertidos e talvez alguém aqui que está indo na caminhada da fé. A palavra santo não é a palavra puro sem pecado.
A ideia romana, católica romana, deixa eu fazer uma colocação, nós somos católicos apostólicos, mas nós não somos romanos, porque nós seguimos a linha de Roma, ok? Só para fazer essa colocação. A Igreja Católica Romana, ela faz uma estrutura de canonização pelos milagres que alguém fez, que dá autoridade agora para quem quiser estabelecer fulano de tal para ser um santo que intermedia você a Deus. Em outras palavras, você pode pedir a São Jailson para que ele chegue para Jesus, para que Jesus fale com Deus para resolver o problema da Camila. Primeiro que essa palavra santos não é isso. A palavra santo no Novo Testamento é a palavra separados. Quando você creu em Jesus, o Senhor te santificou, separado para Ele. Essa é a palavra santo. Todas as vezes que você ouvir a palavra santo no Novo Testamento, é separado para Deus e separado do pecado. Você foi separado para ser de Deus, é uma obra de Deus, que a gente chama de santificação. Eu sou separado para Deus e estou num processo para ser igual a Cristo, chamado de santificação, que será completado o dia que Cristo voltar. Separado para Deus e separado do pecado. Então você não pode dizer que você é santo, separado para Deus, quando você vive no pecado de maneira normal, natural. Essa é a ideia. Vamos tratar aqui na ceia de uma pessoa aqui da vida da igreja. E a pessoa diz para mim, não. Pastor, estou vivendo com tua mulher, estou aí com a minha, mas essa é uma visão do Senhor. Eu digo, não. Minha? Você sentou quantas vezes aqui, nesse auditório, e quantas vezes eu disse o que eu acho? Tudo que você viu aqui, eu conduzi você para a Escritura, a Bíblia está dizendo. Você está envolvido numa vida de imoralidade. É isso que a Bíblia diz. Ok? Porque é santo. Santo é separado. E isso é uma ação de Deus. Eu deveria dizer assim, Senhor, muito obrigado. Quando você estiver lutando com o pecado, você diz assim, Senhor Deus, me ajude. Porque eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim em Cristo. É isso? E nós naturalmente temos esses desejos, essas vontades. Essa vontade é algo natural. Nenhuma pessoa que conhece Jesus consegue viver no pecado de forma natural. O pecado na vida de um cristão é como um bolo estragado. Só tem um jeito, vomitar, limpar. Que é através da confissão. Fiéis. Enquanto que ser santo é uma obra de Deus, fiéis é a nossa parte em Cristo Jesus. Nós somos chamados para ser fiéis, que tem fé, que caminha, que anda com o Senhor. Essa é a nossa dupla significação, designação, definição. Fiéis, querido. Não está faltando gente fiel, compromissado com Jesus Cristo, compromissado com os interesses de Jesus. A igreja virou, sabe o que? Um grande mercado, um mercadão. Então você chega lá, eu adoro mercado. Onde diz assim, qual é o menu do dia? O menu do dia hoje é Efésios, capítulo 1, versículo 2. Efésios, ficar ouvindo o pastor falando versículo, não, hoje eu não quero. Tem uma coisa melhor não? Vou olhar na internet, do YouTube. Aí tem uns pastores já consagrados e famosos. Vou ficar aqui ouvindo esse pastor, porque ele tem um cardápio bom. Ok, o cardápio dele é bom. Tem uma palavra boa, o pessoal fala assim, tem uma palavra boa. Segundo, tem uma palavra ungida. Terceiro, tem uma voz potente. Queridos, igreja não é cardápio. Espera que você, que é uma pessoa chamada para Deus, seja fiel no Senhor. Olha, você está passando por luta? Estou passando por luta, mas não vou abandonar o Senhor por causa da minha luta. Eu não vou abandonar Deus porque minha vida está ruim. Vou ser fiel ao Senhor. Vou caminhar no meu compromisso com Cristo. Nós temos um grupo, nosso grupo aqui, eu, a Larissa, o Jailson, o Denis, o pastor Luiz, nós reunimos terça-feira aqui o nosso staff, dizer assim.
A gente toma um cafezinho junto, a gente ora. A gente tem visto cada coisa acontecendo na nossa vida por resposta de oração, que é uma coisa tremenda. E nós reunimos toda semana para orar, tomar um cafezinho e orar, né? Nosso mini pequeno grupo aqui. Coisas maravilhosas acontecem. Às vezes tem desânimo, às vezes tem tentação, tem luta, mas nós estamos fiéis. Eu resolvi na minha vida, pela graça do Senhor, que vou caminhar em Cristo, mesmo que eu peque. Porque quando eu peco, eu falo para Deus assim: Senhor, eu não tenho para onde ir não, Senhor. Tem misericórdia de mim aí, me ajuda aí, para ser mais igual a Cristo. Mas abandonar o Senhor, não vou, Senhor, não vou. Ok, essa é a sua parte. Ser fiel ao Senhor. Não é fiel à igreja, não é fiel à denominação, não é fiel a mim, não é fiel ao ministério, não é fiel à sua consciência, fiel a Cristo. Essa é a nossa dupla significação. Por causa da riqueza de Cristo, a gente está definido, diz o apóstolo Paulo. Ele escreve a esses definindo santos e fiéis. Por último, nós temos uma dupla bênção. Veja aí, versículo 2. Ele diz assim: graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Preste atenção. Por causa de Cristo, da obra de Cristo em nós, nós temos graça e paz. Vamos definir as palavras porque fica mais fácil. Graça é a expressão dada a cada um de nós pela ação de Deus em nossas vidas, por causa de sua plena vontade e de forma imerecida a nós. Nesses 8 anos que eu estou aqui em Goiânia, esses dias atrás, eu dei uma olhadinha para o meu passado desde que eu cheguei aqui, e como o Senhor me abençoou em tudo. O Senhor me abençoou? Não é por causa de mim não, é por causa da sua graça. Tudo é Ele. As experiências que você já teve na vida, boas, não é por causa de você não, é por causa de graça. Sabe o que é graça? Graça é quando eu estou ali, debaixo da minha luta, da minha dor, que eu vivo cada dia, não consigo desanimar, eu tenho gente, eu tenho a força do Senhor, eu vou caminhando. Isso é graça, é o Senhor sustentando a sua vida. Graça, para você não se achar, nem para mim, dizendo assim: não, eu sou um crente maravilhoso. Você não é nada, nada, se não fosse a graça. A graça é a ação de Deus que te leva a Jesus. A graça é a ação de Deus que te mantém em Jesus. A graça é a ação de Deus que te abençoa em toda sorte de bênçãos espirituais e aqui na terra por causa de Jesus. Isso é graça. E paz. Paz é uma expressão do Antigo Testamento, do Shalom. O Shalom de Deus. O Shalom de Deus é a ação de Deus em toda a história da vida, onde você emocionalmente consegue viver a vida tranquila, serena, sossegada, como a gente diz, em paz. Uma boa saudação. Como é que você vai? Como é que você está? Estou na graça e na paz do Senhor. Uma boa saudação para você dizer pro povo aí, ó, que a graça do Senhor e a paz do Senhor seja sobre a sua vida, ó. Porque é isso que a Bíblia ensina. É a bênção dupla. Se você não soubesse mais nada da Bíblia, você poderia dizer assim: eu sou um cara debaixo da graça de Deus e da paz de Deus. Não procure ser o que você não é e não pode ser. Ok? Sua vida está indo bem? Está indo bem, mas não é por causa de você não. Sempre diga: por causa da graça de Deus. No meio das suas lutas, diz assim: Senhor Deus, eu já estou debaixo da tua paz, que ela enche a minha vida. Agora, se você não está andando com Deus como deve estar, você está sempre se achando. Segundo, você está sempre em tribulação.
Terminando. Ele diz aí: da parte de nosso Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, a graça e a paz têm fonte. Essa fonte é Deus. Assim como o apóstolo Paulo estabelece a sua autoridade apostólica vindo de Jesus e de Deus Pai, assim também a nossa graça tem origem lá, em Deus Pai e em Jesus Cristo. É nele. Então você pode sair daqui hoje pela manhã com disposição para viver uma vida diferente, para lutar com o que você está lutando debaixo da graça que Deus Pai dá, Pai, e do Senhor Jesus Cristo, aquele que manda e ordena na nossa vida. Nós arranhamos hoje pela manhã uma parte das riquezas de Efésios. Então você é rico, porque você tem sobre você a autoridade de Cristo e de Deus. Você é rico, porque você é chamado de santo e é chamado a viver em fidelidade. Você descobriu que você é rico, que você não consegue viver a vida pura e a vida fiel sem a graça de Deus. E nessa manhã, não deixe que o pecado rebente a sua paz. Independente de qualquer turbulência, viva a paz do Senhor que está em você. Agora, se você não tem Jesus, não tem Deus. Hoje é um dia maravilhoso para você abraçar Jesus na sua vida, crer nele e receber tudo o que você está precisando. Termino dizendo que graça e paz será a nossa manifestação na eternidade. Quando vamos adorar o Senhor e dizer muito obrigado, Senhor, porque o Senhor veio à minha vida. Segundo, teremos paz tremenda lá. Mas nós podemos viver tudo isso aqui e agora para a glória do Senhor. Pai amado, muito obrigado nessa manhã pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos para estudarmos, ó Deus, essas verdades, ó Pai, essas riquezas. Tudo na pessoa do Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Tudo na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Tudo pela ação cotidiana do Teu Espírito em nós. Senhor, que essas verdades, riquezas, encham a nossa alma nessa manhã. E nos faça, Senhor Deus, viver, entender, compreender e aplicar nas nossas vidas. Senhor, ajuda-nos a dizer para nós mesmos, todas as manhãs, que somos o que somos e temos o que temos. E vamos viver o que vamos viver por causa da Tua graça e da Tua paz sobre nós. Que nessa manhã, Pai, após ouvirmos as verdades do Senhor, encha-nos de Ti. E faça com que sejamos agentes do Senhor, para que Jesus Cristo, Teu Filho amado, a revelação da graça que é em Cristo e da paz que é em Cristo, seja manifestado àqueles que não Te conhecem. Use as nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos a sair daqui com essa visão, de dizer: Deus, use a minha vida, transforme a minha vida, para a glória do Senhor. Muito obrigado pelas Tuas palavras, nessa manhã para os nossos corações, em nome de Jesus, amém.